Olá, pessoal. O CACcast está no ar, o primeiro podcast do CACJ, um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da cidade de Castro. O podcast irá compartilhar histórias, ideias, conhecimento e muito mais. Eu sou a educadora Denise, responsável pelo projeto Luz Inspiração. Esse projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da cidade de Castro. E hoje nós vamos falar sobre o Maio Laranja. Nós temos aqui a presença da assistente social Salomé, mais conhecida como Selma, e a nossa psicóloga Poliana. Sejam bem-vindas ao nosso primeiro podcast, uma alegria imensa tê-las aqui, porque esse estúdio é um sonho. Bora lá, estão prontas? É um prazer estar aqui com você, Denise, participando desse podcast do CACJ, ainda mais com esse tema que é tão importante, tão sensível. Agradeço muito o convite e a confiança para estar aqui com você nesse momento. Obrigada. Eu também estou aqui presente com um friozinho na barriga, mas realmente, como a Poliana falou, é um tema muito importante, precisa muito ser trabalhada a conscientização, a prevenção ao abuso sexual, porque o abuso faz muito mal à criança, prejudica muito, e quanto antes a gente conseguir parar uma situação de abuso, ou quanto mais a gente conseguir estimular a denúncia, o combate, mais crianças vão estar livres desse sofrimento, que é um sofrimento terrível. Sim. Então, é muito importante. Selma e Poliana, o que é o Maio Laranja e qual o objetivo da campanha do Maio Laranja? Então, o Maio Laranja é um mês destacado de mobilização nacional contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, E foi instituído pela Lei 9.970 de 2000 e reforçado pela Lei 13.431 de 2017 e pela lei que instituiu a campanha Maio Laranja, que foi a Lei 4.432 de 3 de agosto de 2022. O objetivo da campanha Maio Laranja é conscientizar toda a população da importância do cuidado da criança, inclusive o sinal, que é a marquinha do Maio Laranja, é uma flor amarela, é a gérbera. A gérbera é uma planta que precisa ser cuidada, ela é frágil, ela é delicada, ela é uma flor que nos remete a uma alegria também, própria da criança, mas que demonstra que a fragilidade da criança, Então, a criança ela precisa ser cuidada, precisa ser protegida, e o Maio Laranja quer lembrar exatamente dessa parte da proteção da criança. Então, que toda a população esteja consciente que a criança, por ser menor, por ser mais nova, por ser mais frágil, ela necessita de um cuidado e de um olhar diferenciado. E dentro do Maio Laranja, Selma, Denise, a gente tem o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. E essa data foi instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000 também, com o objetivo de mobilizar a sociedade civil, o poder público para o enfrentamento e prevenção das violações, das violências contra as crianças e adolescentes. Ela foi criada nesse dia 18 de maio porque em 1973, uma criança de 8 anos chamada Araceli, ela sofreu um abuso sexual muito extremo a ponto de ter morrido em consequência desse abuso sexual. E lembrando dessa, em memória, na verdade, a Araceli, foi instituído essa data. Isso fazem agora 52 anos, Uhum. Esse evento mobilizou a sociedade, porque foi um evento muito trágico, Sim. E na época não foi dada a devida atenção. Tanto que os agressores nunca foram punidos corretamente, Muito bem. E como a sociedade pode se envolver na campanha Maio Laranja? Eu acho que seria justamente pela conscientização do cuidado, da proteção, pelo olhar diferenciado à criança, Então, que todas as áreas, como a educação, como a saúde, toda a política olhe diferenciado para a criança, vendo ela como uma parte mais frágil da sociedade e cuidando dela, Não deixando ela sozinha, não deixando ela numa situação de risco, observando se ela está bem cuidada, observando todo o entorno dela e, aonde necessário, colocando em ação a proteção a ela, Então, envolvendo o conselho tutelar, quando observar-se alguma situação diferente, uma situação de perigo, de risco, de violação de direitos, Proteger, proteção, para que essa criança não vire uma vítima. A gente precisa proteger as crianças e adolescentes. A prevenção
antes delas se tornarem vítimas de abuso. Né? Então, acho que o grande ponto do Maio Laranja é a prevenção, né? Para que essa criança e adolescente não vire uma vítima de violência sexual. Né? Um dos cuidados, por exemplo, que os pais podem ter, por exemplo, é não deixar crianças sozinhas na rua. Né, não deixar crianças irem sozinhas para a escola, não deixar uma criança, por exemplo, meia hora antes na escola, deixando ela sozinha na rua, esperando o portão abrir, né, não deixar a criança voltar sozinha por um espaço onde não tem muita movimentação, né, seria realmente eu olhar com cuidado e pensando assim, se meu filho está nessa situação sozinho agora, ele está seguro ou não, né, se você pensar que ele pode estar correndo algum tipo de risco, então, pensar numa estratégia de colocar ela em proteção. Porque esse abusador pode estar em qualquer lugar, né? Exatamente. Pode estar na rua, como também acontece em muitos casos na própria casa da criança, né? Do adolescente. Isso, e o abusador, ele não é uma pessoa que tem um perfil que você possa reconhecer ele facilmente. Então, é muito difícil você saber quem pode ser um abusador. Pode ser né? qualquer pessoa, né? Poliana, quais são as principais formas de violência contra a criança e o adolescente? Tá, nós temos, né, a violência física, né, que são as violências que deixam marcas no corpo da criança, né? Temos a violência psicológica, né, que são aquelas que deixam danos emocionais, danos psicológicos, e dentro dessas violências psicológicas existem você coagir uma criança, humilhar uma criança, né, agredir verbalmente uma criança, né, são as violências psicológicas. A gente também tem a violência sexual, né? Aí entra o abuso sexual infantil nessa violência, que é você submeter uma criança, um adolescente, à conjunção carnal, né? Ou a visualizar uma conjunção carnal e também a atos libidinosos. O que seriam atos libidinosos? Ato libidinoso é, por exemplo, fazer uma criança beijar na boca, né? É um ato libidinoso. Fazer uma criança sentar no colo de um adulto e ficar pressionando o corpinho da criança nas partes íntimas do adulto é um ato libidinoso. O toque às partes íntimas. O toque. Uhum. Fazer a criança pegar nos órgãos genitais, né? De um homem ou de uma mulher. Ou o homem ou a mulher pegar nos órgãos genitais da criança. Da criança. Uhum. Então, a violência sexual não é apenas o ato sexual, né? A conjunção carnal ali, a penetração. Muita gente acha que a violência sexual se dá apenas quando houve uma penetração, né? Uhum. E não é, né? Não é apenas, né? Tem esses atos libidinosos que muitas vezes a maioria das violências, né, sexuais contra as crianças são em atos libidinosos. E bem mais difíceis também de comprovar, né? Porque não fica por meio do IML, por exemplo, você não comprova, né? É só pela história da criança, né? Pelo relato. E tem também o estupro virtual, né? Que o abusador está atrás, né, de uma tela e está cometendo, né, uma chantagem, um assédio àquela criança. Agora com as inteligências artificiais, né, você pode ser qualquer pessoa atrás de uma tela. E isso tem, né, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o estupro virtual. Denise, então, no ano de 2024, aconteceu um aumento, assim, de 50% dos casos de abuso, de violação, né, sexual contra crianças e adolescentes por conta da internet, né, do acesso que as crianças e os adolescentes têm ao mundo virtual, às redes sociais, aos jogos, né, às telas, né, ao virtual, né? E aí acontecem os estupros virtuais, né? Que o estupro virtual é você fazer uma criança ou um adolescente se exibir, né, numa tela de computador, né, fazer com que ela mande fotos, né, Sem nudes, roupa. né, sem roupas, pedir para que uma criança, né, um adulto tá atrás da tela e pede para uma criança virtualmente para ela se masturbar, para ela tocar nas partes íntimas dela, né, e mostrar isso na tela para o adulto, né, que está por trás. E detalhe, né, às vezes a criança sabe que é um adulto, mas às vezes a criança nem sabe que é um adulto, às vezes é um adulto se fazendo de criança, né, para ganhar a atenção ali
daquela criança ou do adolescente. Então, não tem como você saber com quem você está conversando por trás de uma tela. E outro Exatamente. risco Uhum. também é, por exemplo, a criança achar que está conversando com outra criança, de repente até Isso. marcar de se Uhum. encontrar em algum lugar, achando que é uma amiga, um amigo da mesma faixa Uhum. etária, e chegar lá e de repente é um adulto que pode se Uhum. aproveitar da situação Sim. abusando da criança, E tem né? os crimes cibernéticos também, né? Que é você fazer a criança ter acesso a sites de pornografia, né? De nudez explícita, promover esse acesso da criança a esse conteúdo, né? Na internet. Por Isso isso que é. é tão importante a parte do Uhum, controle parental, né? Dos pais uhum, terem um controle do que as crianças estão acessando, né? No celular, no computador, né? E existem hoje bastante meios de os pais conseguirem controlar isso, né? Existem sites seguros e sites inseguros, né? Então, quando você tem o controle parental, você pode permitir o acesso da criança somente aos sites seguros para menores de 18 anos, né? Então, você acaba conseguindo filtrar bastante, diminuindo bastante a chance de ocorrer essa violência pelo uhum. meio virtual, né. Como identificar os sinais de abuso em crianças e adolescentes? Então, os sinais de abuso não são sinais muito claros. Na verdade, a gente vai ter que falar de um conjunto de sinais, né, porque são muitos sinais que quanto maior a quantidade de sinais que a criança apresentar, maior a chance, a probabilidade dela ter sofrido o abuso. Porque, às vezes são alguns sinais, sozinhos, então você não pode dizer, alegar que aquele sinal sozinho já faz parte do abuso sexual, né. Eu vou citar alguns sinais. Existem os sinais físicos e os psicossomáticos. Então, tem na área genital anal, né, que seria machucaduras azuladas nas coxas, vômitos constantes, dores constantes na barriga, dores constantes de cabeça. O retrocesso no controle esfincteriano, né, então uma criança que já tinha controle da urina e do cocô e que de repente retrocede e volta a fazer xixi ou cocô nas calças. Infecção e problema regular na bexiga ou na uretra. Distúrbios do sono, pesadelos, dificuldades para pegar no sono, medo do escuro, cansaço excessivo durante o dia e problemas na alimentação, come muito pouco ou come em excesso. Você não pode dizer que um sinal sozinho que já está indicando ao abuso sexual. Seria realmente um conjunto, e eu acredito que junto com isso você teria que pensar e observar a criança e perceber se na aproximação de alguma pessoa ela demonstra medo, ela demonstra nervosismo, ela chora, ou ela tenta se esconder, ou foge, ou evita essa pessoa. Aí você poderia juntar todos esses sinais, né? Por exemplo, a parte do sono, a maior parte das vezes o abuso ocorre durante a noite, né? Então, uma criança que sabe que, por exemplo, a hora que ela vai para a cama, ela vai ser tocada, ela vai ser eh, abusada, ela já vai com medo para a cama, né? Ela já vai nervosa para a cama, ela já enfrenta todo aquele pesadelo antes de ir deitar, né? E depois que ela sofre, ela também não consegue pegar no sono. Então, a parte da cama é um lugar que muitas vezes a criança não gosta de ir, né? Eh, Aqui a gente está falando mais de sinais de abuso sexual com penetração, né? Porque são os que vão deixar marcas maiores. Agora, o toque, né, a parte dos atos libidinosos, ela não vai deixar tantas marcas físicas, mas ela vai deixar o mesmo medo, Sim, né? A criança vai continuar sentindo o medo a aversão de sim. algumas certas pessoas, às vezes, de aproximação daquela pessoa. Ela vai sentir talvez aversão ao toque, porque ela foi tocada de forma indevida, né? Então, são bastante sinais. Sim, E você realmente tem que pensar num conjunto de sinais. sim. Aí eu acho que daí vem as alterações comportamentais, né? Isso. Aquela criança que sempre foi uma criança alegre, extrovertida, de repente ela começa a ficar quieta, né, mais retraída, né? Então por quê, né? Por que ela tá com esse comportamento, né? Então o comportamento da criança diz muito também. A gente vê muito hoje em dia os adolescentes, muitos assim usam moletom, touca, né? Às vezes está um dia super quente e eles estão tentando esconder o corpo, né? Por que será que está tentando esconder esse corpo? Né, a gente tem que estar atento assim ao comportamento que o nosso organismo, nosso corpo fala, né? O corpo da criança, do adolescente também fala. Então a gente que trabalha aqui diariamente com as crianças, a gente sempre está atento a esses detalhes, a esses sinais comportamentais, Hum. né? Porque esses comportamentos
indicam que algo não está bem, né? E pode ser uma violação de direito em relação ao abuso, né? Então, a gente tem que estar atento aos comportamentos das crianças. E outro comportamento seria a procura excessiva por contatos físicos ou Uhum. justamente evitar os contatos físicos, né? Então, algumas crianças acabam justamente por já ter um contato excessivo fora do comum para a faixa etária com outras pessoas, acaba procurando novamente esse contato e repetindo isso. E outras crianças, ao contrário, elas vão evitar contatos, porque o contato para elas às vezes ou dá nojo ou dá medo, né? Hum. Então, também são comportamentos que a gente pode perceber. Também pode ter a parte da impressão de uma criança estar com depressão, um comportamento de revolta, um comportamento criminal, uma autoestima baixa, né? A criança não estar satisfeita com o seu próprio corpo, Uhum. automutilação, né? Então, são vários sintomas, assim. E esses sintomas podem remeter também a outros problemas, né? Por Sim, isso que é tão difícil você difícil. Uhum. dizer assim, são esses os sintomas e agora nós vamos detectar. É muito difícil de detectar mesmo. Uhum. Poliana, são as consequências para a saúde mental e física de crianças e adolescentes que passam por esta situação? Olha, eu acho que as consequências emocionais, né, são muito grandes e são, assim, avassaladoras para uma criança e para um adolescente. Porque muitas vezes, essa criança, ela não tem naquela hora um entendimento ao certo do que está acontecendo. Ela se incomoda, né, ela percebe que não está legal, né, mas aí vem aquele sentimento, às vezes, de culpa: "Puxa, mas eu deixei, eu permiti". E geralmente, né, os abusadores são pessoas que fazem parte da família, né, tem vínculo familiar com essa criança, né, Uhum. sendo pai, avô, padrasto, irmão, tio, primos, né, então aí, tem essa relação familiar e a criança se sente culpada, se sente coagida, né, porque o adulto ou o abusador pede para a criança não contar e ameaça, né, a sua mãe vai sofrer, porque a sua mãe, ela vai ficar com depressão quando ela ficar sabendo disso, se você contar para ela. Então ela sente culpa, né, ela sente um peso muito grande e muitas vezes ela não tem, naquele momento, um entendimento claro do que está acontecendo, mas com o passar do tempo, quando ela for ficando mais velha, ela vai entender, né, ela vai relembrar isso, né, e é uma dor, assim, muito profunda, é uma dor de dignidade, né. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente toma um remédio, passa, né, você tá com uma dor ali em alguma parte do corpo, toma um remédio e passa, né. Agora a dor da alma, né, ela é muito difícil de enfrentar, né, e deixa sequelas, assim, avassaladoras para a vida da criança, e ela vai levar essas sequelas para a vida adulta, né, então é muito difícil. Quando tem a campanha e pensa nas crianças que passaram por esse abuso, se a gente não tá fazendo ela lembrar dessa situação, né, que é um episódio terrível que acontece na vida de uma criança, né, porque vai para a vida inteira, né. Selma, quais são as medidas de prevenção que podem ser tomadas para proteger crianças e adolescentes dessa violência? Então, semana passada até nós tivemos reunião de pais aqui no CSJ e, eu também falei com os pais sobre os cuidados que eles podem ter com seus filhos em casa, né, inclusive foi postado alguns vídeos para eles, conversarem em casa, dialogarem em casa, né. Então, um dos primeiros passos seria, ensinar uma criança desde pequena, quais são as partes íntimas dela e quais são as partes que nenhuma pessoa poderia tocar, né. Uhum. Então, até nas escolas, ontem até a gente estava na escola do interior, né, mostrar que os seios das meninas e a parte onde fica a vagina e a parte onde fica o pênis dos meninos são partes íntimas. Elas ficam protegidas, inclusive, por uma roupa extra, né. Não é só uma calça, tem a calcinha que vai proteger exatamente as partes íntimas e um Uhum. sutiã, né. Então uma criança já tem a noção de que, ó, aquela parte onde você tem uma parte extra de roupa, é uma parte íntima, ela está, mais protegida do que as outras, porque não é para os outros verem, não é para os outros tocarem, né. Então vamos Uhum. dizer assim, se você vai trocar de roupa no ginásio de esporte, você vai tirar a calça, mas a tua parte íntima continua escondida, né. Tanto a parte do seio quanto a parte da calcinha.
né? Então, são as partes íntimas que devem ser protegidas. Nenhuma pessoa pode tocar nessas partes, nenhuma pessoa pode tirar foto dessas partes íntimas, nenhuma pessoa pode pedir para você tocar nas partes íntimas dela. Então, seria mais essa conversa, essa fala, né? Muitas vezes se tem a fala de que, ó, tome cuidado com estranhos. Eu sempre tenho falado que não são os estranhos só com os quais a gente deve ter cuidado. Porque 80% dos casos de violência e de abuso sexual acontece com pessoas conhecidas. Então, 60% são pessoas da família, né? Que seriam, então, como a Poliana citou, né? Pai, padrasto, tio, primo, irmão mais velho, avô. Conhecidos podem ser vizinhos, uma pessoa que trabalha na casa de doce, uma pessoa do mercado, uma pessoa da igreja, uma pessoa que trabalha na biblioteca, uma pessoa da escola, né? Então, a maior parte são pessoas conhecidas. São poucos os casos onde a pessoa é desconhecida. Então, o cuidado tem que ser também com pessoas conhecidas, que vão começar com um toque de leve na cabeça e que o toque vai mudando de lugar, né? Então, que a criança esteja com uma luzinha de alerta ligada, para quando o toque chegar num lugar onde ela mesma já vai sentir o mal-estar, ela vai se sentir insegura, ela não vai se sentir bem, ela vai ficar sem jeito, e esse toque sempre vai acontecer num espaço encoberto, às escondidas. Sempre a pessoa vai pedir segredo. Ela nunca vai fazer isso na frente de outras pessoas. Então, aonde o toque acontece numa parte íntima e num lugar escondido e é pedido segredo, está muito claro que se trata do abuso sexual. Sim. Né? Então, que a criança tenha essa consciência e que ela saiba que ela pode dizer não, que ela pode gritar, que ela pode sair correndo desse espaço, que são as formas de proteção que ela tem. E se ela não conseguir sair desse espaço, porque nem sempre ela vai ter essa possibilidade, porque geralmente se trata de uma pessoa muito maior e mais forte, que tão logo ela saia desse espaço, que ela conte para a primeira pessoa que ela encontrar de confiança dela. E o que a gente tem insistido, que se a primeira pessoa não tomar nenhuma atitude, que ela continue e procure uma segunda pessoa, né? Muitas vezes a criança vai primeiro contar para a mãe, né? A pessoa de confiança por primeiro é a mãe. Agora, se o abusador for, por exemplo, o irmão da mãe, for o pai da mãe, ou for o marido da mãe, às vezes a mãe vai ficar sem jeito e não vai saber como reagir. Então, a criança vai ter que procurar uma outra segunda pessoa. Aí poderia ser, talvez, uma madrinha, uma professora da escola, alguém da igreja que ela conheça, mas que ela não pare de contar até que ela seja ouvida e seja socorrida. Até que ela seja protegida dessa situação, que ela seja tirada dessa situação de risco. O objetivo, né, do Maio Laranja é a prevenção, né? E é realmente fazer isso que a Selma comentou, que a criança ela sinta-se encorajada a falar sobre isso, né? Então, por isso da campanha, né? Porque a gente precisa falar sobre esse tema onde existem crianças, né? Nas escolas é preciso falar, e tem se falado, né? Nos serviços de convivência, né? Nas igrejas, né? Às vezes a pessoa acha que não deve se falar sobre esse assunto na igreja porque vai falar sobre ato sexual. Não. O Maio Laranja não é para falar sobre o ato sexual, não é para ensinar a criança ato sexual, é para prevenção. É prevenção e para encorajar a criança para que ela confie em alguém, né, e ela se abra com alguém. Porque ela precisa falar, né, sobre isso. Falar é terapêutico, né? Guardar isso para si, né, vai só aumentar as consequências emocionais e psicológicas na vida dela, né, enquanto criança e depois enquanto adulta. Então, ela precisa ser incentivada a falar, confiar, contar sobre isso, né? E para alguém de confiança, né? E essa pessoa de confiança, ela não vai surgir da noite para o dia, né? Ela vai criar um vínculo de confiança com essa pessoa, né? E aí ela vai contar. Daí ela vai se sentir à vontade para conversar com essa pessoa. Como vocês falaram, ter uma pessoa de confiança. Aqui no CCJ nós temos as educadoras, os educadores e demais funcionários. Se uma criança ou adolescente conta para esse educador, como ele deve proceder? Um pouquinho antes, Selma, eu acho, a Selma já vai falar como é na prática, mas eu acho assim, é importante a gente frisar que a criança, ela só vai contar para esse educador depois que ela tiver muita confiança nele. A criança veio para a instituição hoje, amanhã ela já vai falar para o educador? Não.
né? Ela vai ficar aqui meses participando das atividades, ela vai observar esse educador, o educador e todos nós que trabalhamos aqui, né? Ela vai pensar, bom, essa pessoa é digna da minha confiança, será que eu posso me abrir com ela? Ela vai analisar esse adulto para saber se ela pode confiar, né? Aí depois que ela sentir essa segurança, por isso que a gente tem que ter essa postura, né, acolhedora, né? Essa postura de amor, de empatia para as crianças e adolescentes, né? Se eu chego com um comportamento arredio com a criança, Não falar, né, o que que você fez para isso acontecer, com que roupa aham, que você estava, né, que eu acho, assim, sim, um absurdo, que é, uhum, né, essa criança ou adolescente já passou por, né, por uma violência tão grande, e daí ela é acusada ainda pelo uhum, próprio estupro ou pelo uhum, próprio abuso, né, é um absurdo, né, você tá esperando ali ser acolhida e no uhum. final é massacrada, né, então por que que você vai pedir ajuda se quando você pediu, você não teve, né, e E é ainda uma foi Na verdade, é questão, acusada, né, exatamente isso, né? foi responsável pelo A abuso, né. criança só uhum, vai contar se ela já se sentiu acolhida. Então, se ela sim, se sentiu acolhida, aí ela vai sentir a liberdade depois de um tempo para de, contar. E uhum, aí continua o ponto principal ser o acolhimento mesmo. Você sim, ouvir ela uhum, com muita atenção, com carinho, estimulando ela com palavras realmente de que bom que você está contando, você é muito corajosa por me uhum, contar isso. Pode contar que eu vou fazer de tudo para te ajudar, né? Então, assim, uhum, estar ali ao lado mesmo, sabe? Não intervir no meio da fala dela, né? uhum. Realmente deixar ela relatar tudo que ela quiser relatar e talvez algumas perguntas que sejam pertinentes você vai precisar fazer, como, por exemplo, você ainda está correndo risco se você for para casa hoje, você está segura ou você ainda está passando por essa situação hoje, né? Quem é essa pessoa que está fazendo isso com você? Você já contou para alguém antes? Alguém já tentou te ajudar? São perguntas importantes a serem feitas. Uma das reações que a gente fala que não pode ter é você não acreditar na criança e falar assim, não, você deve estar mentindo, você inventou essa história, né? Não reagir dessa forma, você realmente demonstrar que você acredita nessa criança e apoiar ela. Dar toda a forma de apoio. Uma coisa que a gente fala também é muitas vezes a criança vai falar assim: eu vou te contar um segredo, você não pode contar para ninguém. Agora, isso é um ponto no qual o educador não vai poder consentir, Aham, essa era a próxima né? pergunta, né, que eu ia falar Exatamente. Uhum. sobre Ele isso. não pode guardar segredo, porque ele vai ter que deixar muito claro para a criança assim, tá? Você confiou um problema muito sério a mim, eh, e para eu poder te ajudar, eu preciso contar para algumas pessoas da minha confiança, porque senão você vai continuar sofrendo essa violência. E eu tenho a obrigação por lei, inclusive, de contar, né? Inclusive no Estatuto da Criança diz que a pessoa que ouviu qualquer relato de situação de violência de uma criança e que não passou para frente, ela é passível de multa, né? Então, ela tem a obrigação, por lei, de contar, mas para a criança ela vai ter que explicar que ela precisa contar porque ela quer ajudar a criança e se ela não contar, ela não vai conseguir ajudar, a criança vai continuar sofrendo, E essa né? escuta é com a por exemplo, se ela contou para a educadora, é só para a educadora ou Ela pode contar somente para a educadora, e daí, assim, a educadora vai ser sincera e vai falar assim: ó, dentro da instituição tem uma pessoa de referência que vai trabalhar com a denúncia dessa situação, que vai fazer de tudo para que o teu relato chegue a uma pessoa que pode te ajudar e que pode tirar você dessa situação de risco. Então, ela vai ou falar com, por exemplo, o conselho tutelar, que vai tirar o agressor da sua casa, ou se você preferir, talvez você possa sair da sua casa e ir para um lugar onde você fale, ó, eu vou me sentir segura na casa da avó, ou na casa, né, ou qualquer outro lugar. Então, vai ser procurado pela segurança da criança e a criança vai ser ouvida nisso também. Ela vai poder dar preferência, ó, eu quero voltar para minha casa, mas eu não quero que o agressor esteja lá, por exemplo, né? Ou eu não gostaria de voltar para minha casa porque, né, eu já contei para minha mãe não acreditou em mim, o meu irmão que está fazendo isso e eu não me sinto mais seguro lá. Eu acho que é bem importante frisar também, né, que algumas pessoas podem falar assim: "Não, mas eu não vou me envolver, eu não vou escutar, porque eu não tenho técnica para escutar um assunto desses". E assim, o Uhum. acolhimento, né, de uma história de abuso sexual não é uma questão de técnica, é uma questão de humanidade.
De né, de coração, né? coração, de amor, de humanidade, né? Como que eu vou me negar a escutar uma criança que está angustiada, né, que precisa falar e ela está confiando em E tá mim, pedindo né? socorro, né? Uhum, E às vezes, se você se uhum, negar a ouvir, talvez ela não abra a boca para outra pessoa novamente. Então, você uhum, tirou, talvez, a chance daquela criança de se aliviar de um problema e de poder pedir o socorro. Talvez ela uhum, não tenha coragem de procurar outra pessoa novamente. Uhum. Então, é uma responsabilidade, inclusive, de você acolher ela e de você ouvir ela. Se você não acolheu e não ouviu, você tem que estar consciente de que você talvez tirou uhum. essa possibilidade de a criança receber o socorro. E se ela foi até você, é porque ela confia em você. Depois que acontece essa denúncia ou a escuta ativa, como que o serviço de convivência age e os demais equipamentos? Então, a partir do ano passado, foram indicados em todos os espaços técnicos de referência que participaram de várias capacitações para saber lidar com essa denúncia da situação de violência, né? Então, inclusive aqui no CS somos eu e a Poliana, que somos os técnicos de referência, né? A gente está participando de capacitações ao longo dos anos, né? Desde o ano passado, né? Toda semana que vem, inclusive, temos 2 dias de capacitação. Semana passada eu participei na sexta-feira. E nas escolas tem técnicos de referência. Cada escola tem uma pessoa indicada que está participando dessas capacitações. Então, dentro da instituição, a pessoa que foi escolhida pela criança para contar a história, ela vai procurar o técnico de referência. Hum, Ela vai contar essa situação para o técnico de referência, que vai poder auxiliar a fazer um relatório contendo todos os dados que precisam estar no relatório para poder fazer uma denúncia. Né? uhum, Então, nessa parte até é prático que, como assistente social, por exemplo, se for alguém da família, eu vou ter ali, inclusive, a ficha lá da criança, onde diz quem está na casa com ela, a idade, como é que está a convivência, né? Às vezes até conhece o local onde a criança mora. A uhum, Poliana, como psicóloga, também já conhece, tem um vínculo com a criança, né? Então, uhum, eh, daí a gente faz esse relatório e esse relatório vai ao conselho tutelar, que é o primeiro ponto, né? Porque é o conselho tutelar que vai averiguar essa situação e que vai colocar a criança em uma proteção, né? Vai proteger a criança. Se necessário, é pedir uma medida protetiva, de forma que o agressor precise se afastar, não possa se aproximar até que todo o processo esteja resolvido, né? Porque não é de um dia para o outro, vamos dizer assim, que o agressor vai preso. Isso tem uhum. todo um processo, né? Então, E, às vezes demora algumas semanas, às vezes demora alguns meses, mas o primeiro ato é pôr a criança em uma situação segura, né? Então, é proteger ela e enquanto o processo corre, a partir dali, a criança não continuar mais sofrendo o abuso. daí é um trabalho em rede, Isso, né, Selma? Muitas vezes aquela criança, naquele momento, ela vai precisar de um atendimento na saúde, né? Isso. psicológico, às Às vezes vezes ela saiu, né? físico. Ela foi retirada da família, daquela casa ali, ela foi para o sítio lá. Por exemplo, e ela vai ficar sem ir para a escola? Não pode, né? Então, daí entra a educação, né? Então, é um trabalho de rede, Daí né? tem o CREAS, né, que Uhum, no caso o conselho tutelar uhum. sempre vai estar encaminhando a família ao CREAS, e no CREAS a família vai estar sendo acompanhada por assistente social e por psicólogo, para ter todos os acompanhamentos necessários, né? Então o CREAS faz um plano de atendimento individual e familiar, verificando todas as necessidades que a família tem naquele momento e tentando vir de encontro a essas necessidades por meio do atendimento deles. Uhum. E sobre os canais de denúncia? Então, eu até trouxe aqui alguns números de telefone, né? No folder do Maio Laranja que a gente está entregando nos locais, o que está em destaque é o Disque Eu 100. disse que sim. É um número muito fácil, né? Inclusive nas escolas, a gente falou, é muito fácil, é 100, né? Então é um número que você não precisa nem ter ele anotado, você vai lembrar dele, né? Uhum. Então, em qualquer espaço que você esteja, quanto criança, se você tiver um telefone ao seu alcance, você pode ligar para o Disque 100. Esse Disque 100, eu já liguei, inclusive, para saber como que ele funciona, né? Porque a gente precisa Uhum. saber orientar. Você vai ligar, alguém lá de Brasília vai atender o telefone e vai pedir de qual localidade você está falando. Então, você vai ter que falar, ó, eu estou ligando da cidade de Castro, do bairro é, Butiazal, lá do Socavão, por exemplo, né? Uhum. Eh, se tiver, né, o nome da rua, o número da casa, né? Então, o máximo possível de informações sobre o endereço e daí você vai contar o que está acontecendo, né? Então, eu estou sofrendo uma situação de violência sexual,
Daí você pode estar contando, né, se essa violência está acontecendo na escola, se ela está acontecendo em casa, está acontecendo na igreja. Daí você vai precisar contar quem é a pessoa que está te agredindo sexualmente, né? Então, o que você tiver de dados sobre essa pessoa, se souber o nome, se souber mais ou menos a idade, um pouco da aparência dela, aonde ela pode ser encontrada, né? Com que frequência ocorre a violência, né? Então, assim, por exemplo, toda vez que eu vou lá na casa de doces, aquela pessoa que trabalha lá me pega escondido, diz que vai me dar um doce e abusa de mim, né? Por exemplo. Então, assim, relatar mesmo um pouquinho da situação, né? Essa denúncia ela pode ser anônima, então, se eu quiser contar sobre a minha situação, eu posso fazer ela de forma anônima, mas eu também posso contar, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que está passando por isso, de forma anônima, sem que eu me exponha, né? Além do Disque 100, tem o número do Conselho Tutelar, tem o plantão aqui em Castro, que é o 999-713633. E tem um número também de WhatsApp hoje, que tem a ver com o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. O número é 9961100100. Esse é um número de WhatsApp e de celular. Então, a criança que tem acesso ao WhatsApp, ela pode fazer a denúncia pelo WhatsApp também, contando o que ela está sofrendo. Aí tem o número da delegacia de polícia, do CREAS também, né? Mas aí são números mais. Se a gente citar muitos números, vai ficar confuso, né? Mas o mais usado, o mais recomendado é o Disque 100, porque é um que pode ser lembrado de cabeça, né? Quais são as melhores práticas para abordar o tema? Aqui no CAC, as educadoras fazem, né, com os grupos de convivência, falam sobre o tema, fizeram cartazes, teve uma passeata, blitz, né, entregaram os panfletos, palestras. Acho bem interessante com a turma dos pequenininhos, porque a linguagem para os pequenos é uma, a linguagem para os adolescentes é outra, né? Sim. Aquela do semáforo, né, onde que eu posso tocar, que é verde ou vermelho, não. Então, vocês poderiam falar um pouco mais sobre essas práticas? Eu acho que tem que estar sensível, né, à faixa etária da criança, né, Exatamente. que Cada idade vai ser uma fala diferentes formas diferente. de você abordar, né, com crianças, né, com adolescentes, né, tem essa diferença. E estimular, né, os adolescentes principalmente, né, a falar sobre o assunto, né, acolhê-los, né, estimulá-los a falar. Hoje a gente tem muitos vídeos bons, né, sobre o assunto, muitas palestras que podem ser passadas para os adolescentes, jogos, né, que falam sobre o tema também, né, para os pequenos. Eu acho que o mais importante realmente é o diálogo e é a fala aberta, sabe? Porque o assunto abuso sexual ainda existe um tabu muito grande. Muitas pessoas têm medo de falar, ou Sim, têm vergonha até de falar sobre as partes sexuais, né? sim. Falar sobre o pênis, falar sobre a Aham. vagina, falar sobre o seio, falar sobre o toque. Falar Uhum. sobre. É um tema que as pessoas não abordam. E enquanto Sim, você não aborda, o segredo fica e a pessoa fica de boca fechada. sim. Então, você abordar. É claro que você vai falar realmente de acordo com a idade da criança. Se você vai falar para uma Uhum, criança de 2 anos, você vai falar totalmente diferente do que para uma criança de 8, de 9 ou uma adolescente. Mas o uhum. importante é o diálogo, para você, por exemplo, poder chegar numa situação, descobrir se tem alguma coisa acontecendo, você pode, inclusive, para os pequenos pedir, ó, vamos desenhar agora um lugar onde você se sente seguro. Sim, é Vamos muito desenhar um lugar lúdico, onde né. você não se Uhum, sente seguro. hum. Vamos desenhar uma pessoa com quem você se sente seguro. Desenhe uma pessoa com quem você não se sente seguro. E daí você vai abordando pelas bordas, ó, Uhum, quem é essa pessoa com quem você não se sente seguro, por exemplo, né? Por que você não se sente seguro com ela? O que que acontece com essa pessoa? Você vai chegar devagar, tentando abordar o assunto, né? E daí depois você vai falar, ó, agora vamos conversar sobre as pessoas em quem você confia. As pessoas para quem você gostaria de contar um segredo que você tem, né? uhum. Quais são as pessoas para quem você contaria esse segredo? Vamos desenhar todas essas pessoas aqui, vamos dar um nome para elas, tá? Se você tem algum segredo, qual deles você escolheria primeiro? Para quem que você contaria?
né? E daí a criança vai apontar, tá? Qual segredo você contaria? Você não precisa nem me contar, mas pense na tua cabecinha. Ou faça um desenho sobre isso, né? Então são formas assim com crianças pequenas que você pode Sim. abordar, estimulando a criança a procurar dentro da sua roda, né? Ó, eu não me sinto seguro com aquele, eu me sinto seguro com aquele, por que que eu não me sinto seguro com esse? Por que que eu me sinto seguro com aquele? O que que talvez eu precisaria contar, né? Uhum. Porque eh, a criança é uma confusão muito grande na cabeça da criança quando ela sofre abuso e ela ainda é pequena, ela não compreende muitas coisas ainda, ela não compreende que o que está sendo feito com ela é um crime, que é errado, que ela precisa pedir ajuda, A né? gente Então é precisa muito ajudar, confuso. a gente precisa ajudar essa criança a ressignificar, né? Ela precisa entender que guardar um segredo, né, gera rancor, gera medo, gera angústia. Então, ela precisa ser estimulada a falar e a ressignificar isso, Eu né? acho que aí Colocar, tem que explicar primeiro que tem o segredo bom e o segredo ruim. sim, aham, Né, porque tem o segredo: "Ah, vamos fazer uma festa surpresa", esse é um segredo legal, você fica se sentindo feliz com esse segredo. Agora aquele segredo que você se sente triste, se sente, com medo, esse é o segredo que você tem que contar pra sim. frente, E né. ajudá-la a ressignificar, assim, não, você não teve culpa, né? Você é uma criança, ele era um adulto. Né, você não tem culpa, né, é porque a criança tem essa dificuldade, assim: "Ah, mas ele é maior, ele manda em mim", tem essa hierarquia, né, de idade, assim, e ela Uhum. tem que entender que apesar dele ser um adulto, você não teve culpa por você ser criança, né, a culpa não foi sua, né, então tem que ajudar a criança a ressignificar, porque é um processo isso, né, porque gerou medo, gerou angústia, né, gera falta de confiança, Eu acho que né. o que Uhum, dificulta muito o contar também é a ameaça que muitas vezes a criança uhum, sofre, né. Se você uhum. contar, "Eu vou matar tua mãe", se você contar, a tua mãe vai brigar com você, eles vão te chamar de mentiroso, eles vão falar que você que procurou, você que estimulou, né. Então ela ouve tantas coisas que a cabeça dela vira uma confusão, que faz com que ela tenha tanta dificuldade, tanto medo de contar, tanta insegurança, né. Então realmente é o Uhum. momento que ela criar coragem de contar, a gente tem que acolher. Porque ela sempre vai levar um tempo muito grande Sim. para criar a coragem de contar, E né. ajudá-la, né, nessa ressignificação para, né, ressignificação de traumas, né, assim a gente pode amenizar o sofrimento dessa criança, é o que a gente consegue fazer, amenizar o sofrimento dessa criança, a gente conseguir ajudar ela a ressignificar que ela não teve culpa, não é culpa da criança. É interessante que tenha essa campanha, mas é mais voltada para as crianças e adolescentes, né. A Selma, você acabou de falar que fez uma reunião e falou sobre o assunto, né, porque os pais deveriam ter acesso a essas informações, porque eles, né, teriam que proteger as crianças e poder ter esse olhar, ter esse conhecimento, porque informação é a melhor forma de prevenção. Uhum. Então, para os pais, qual seria o recado, Selma? Eu diria aos pais, eh, dialogue com seu filho, converse com seu filho, conheça seu filho, observe o seu filho, né, porque se você conhecer bem o seu filho, qualquer mudança de comportamento você já vai perceber, né. Se você conversa com seu filho, se você escuta seu filho, se todo dia você perguntar para o seu filho: "Como foi seu dia hoje?", o dia que ele contar, de repente até pode até falar que foi bem, mas você já vai perceber que não foi tão bem assim, você já vai sentir que não foi bem. E daí você pode perguntar: "Mas o que que aconteceu que não foi tão legal? Você quer me contar?", né. Então o diálogo, o estar próximo, o conhecer e realmente o conversar sobre os riscos, né, de alguém de ter pessoas más intencionadas que querem ou que procuram fazer o mal, né. E daí Uhum. realmente entrar em detalhes mesmo, falar: "Ó, que tem pessoas que podem, querer de repente tocar tuas partes íntimas, fazer alguma coisa escondido com você, com as tuas partes íntimas e você não deve permitir. E se isso acontecer, eu vou estar sempre aqui para te acolher, para te ouvir, para te ajudar a sair dessa situação". Eu acho que começa por aí. Inclusive ontem eu achei interessante a tua fala agora, eu conversei no serviço de convivência com idosos sobre o tema, e antes de falar com os idosos eu pensei: "Nossa, mas o que que eu vou falar para idoso sobre esse tema, né", porque são pessoas tão mais velhas que se tiveram passado, talvez até podem ter passado por uma situação assim quando idosos, ou quando criança, mas já faz tanto tempo, né,
que significado vai ter? A gente pode abordar o assunto com todas as idades, porque sempre a gente vai ter pessoas que têm crianças ao redor que talvez estejam em alguma situação de risco. E enquanto pais, assim, acho que os pais precisam estar muito atentos, ter uma parentalidade bem ativa em relação ao mundo virtual. Né? O que teu filho está jogando? Com quem que ele está conversando pela internet? Né? Quais jogos ele acessa? Né? Ele utiliza os chats desses jogos? Com quem que ele está conversando na internet? Né? Então, os pais têm que estar atentos, né, à questão virtual também. E é claro, né, todo o diálogo, né, sempre conversando, pais parceiros, né? A gente precisa, enquanto pais, ser parceiros dos nossos filhos, né, para que eles tenham confiança, né, de contar algumas coisas para a gente. Se a gente não é parceiro, a gente não atinge essa confiança. Né? Então, acho que esse é um recado para os pais, né? Estejam atentos ao que o seu filho está jogando, com o que ele está conversando na internet. Pega o celular dele. Você é pai, você é mãe, você pode pegar o celular dele de vez em quando, dar uma olhada ali, ver o que tem, que fotos que tem nesse celular, né? Que conversas que tem aqui nesse grupo de WhatsApp. Então, a gente tem que estar ativo na vida dos filhos. E ter esse controle também de tempo de tela, né? Porque daí, no dia da reunião de pais, a gente falou bastante sobre o controle parental, né? Porque um pai e uma mãe que trabalham o dia todo, e o filho que tá, às vezes, 4 horas, 5 horas sozinho em casa com o celular, o pai não tem como ver tudo que ele tá acessando, né? Então, nessa hora que entra os controles parentais, que os pais podem, por meio do seu celular, controlar o que o filho está fazendo no próprio celular, o que ele está acessando, se é seguro, se não é, se é apropriado ou não, né? Então, são as formas que eles podem fazer isso de uma forma mais simples, né? Que não realmente é importante que você pegue o celular do seu filho e olhe, mas você não consegue fazer isso todos os dias. Né? E você não consegue ver tudo que o filho faz, né? Então, quando existem esses programas de controle parental que facilitam isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do CACcast. Agradeço muito a presença da assistente social Selma e da Poliana, que é a nossa psicóloga. Esse é um assunto muito importante. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui no nosso primeiro episódio. É um prazer enorme que a gente possa estar alertando, né, passando essa informação, porque a informação é a melhor prevenção. Então, meu muito obrigada e até mais, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e no site. Deixe seu like, curta, salva e compartilha.